Começando mais um Pod PG, podcast da Prefeitura de Praia Grande para você que, assim como nós, é apaixonado por essa cidade. Eu sou a Jaqueline de Marco e aqui, como eu sempre digo, a gente traz convidados especialistas em diversos assuntos, onde você também pode mandar suas dúvidas, suas sugestões, isso porque a gente sempre abre caixinhas de perguntas nas redes sociais da Prefeitura. Então dá uma olhadinha sempre no Instagram da Prefeitura, que é @prefpraiagrande. Lá a gente abre esse canal de contato com vocês, porque como a gente diz, esse programa é feito para vocês e por vocês. Então a gente também recebeu dúvidas, a gente vai perguntar para as nossas entrevistadas. Hoje o programa é mais do que especial, porque a gente vai falar de um tema que tá super em alta, né? E é preciso todo mundo saber tudo sobre esse tema para poder evitar a proliferação de mosquitos e também para garantir a nossa saúde, né? Tô falando da dengue. Mas rapidinho, antes disso, antes de eu te apresentar as nossas entrevistadas, fica também antenado no YouTube e no Spotify, porque lá a gente deixa o programa completinho. Então, apesar de a gente colocar os cortes nas redes sociais, se você quer conferir tudo na íntegra, tá lá no YouTube da Prefeitura e no Spotify é tudo também Pref Praia Grande. Mas sem mais delongas, apresentar aqui para vocês as nossas convidadas mais do que especiais. Elas são especialistas nessa área, vão poder tirar todas as dúvidas de vocês. Eu tô aqui com a enfermeira Soraya Rocha, que é coordenadora de imunização aqui de Praia Grande, e também com a Maria Fernanda, que é diretora da Divisão de Saúde Ambiental. Acho que é isso, né? Sejam muito bem-vindas, meninas. Primeira vez, você não conhecia aqui o estúdio, né, Soraya? Não conhecia. Nossa, um espaço muito lindo. Parabéns aí pelo projeto e por estar aqui com esse espaço muito bom para a população. Imagina, a gente que agradece. E Maria Fernanda, eu falei que você é diretora da Divisão Ambiental, mas você tem um monte de cargo, né? Um monte de função, né? Que mais que você atua aqui? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer poder estar falando aqui e também com esse tema que pra gente é sempre muito atual, né, Soraya? A gente, sempre que tem oportunidade, gosta muito de participar. A saúde ambiental, antigas zoonoses, ela cuida das arboviroses, controle de pragas urbanas e doenças zoonóticas, as que transmitem do homem para o animal, do animal para o homem. Então, é uma gama de doenças que a gente está monitorando. É trabalho que não falta, né? A gente sabe que a saúde em Praia Grande é super atuante, porque a gente sabe que às vezes a população acaba apontando uma coisa ou outra, mas de uma coisa ninguém pode contestar. É um setor com bastante gente que trabalha, foca muito em várias áreas, e essa parte realmente de evitar a proliferação da dengue, a gente sabe que Praia Grande está focada nisso, né? A gente, inclusive, recentemente ampliou todas as ações, mas antes de eu me aprofundar um pouco mais nesse assunto, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. Há muito tempo você trabalha na prefeitura, Soraya? Eu iniciei aqui na saúde pública como agente comunitária de saúde há 9 anos atrás, né? E logo depois eu assumi o cargo como enfermeira coordenadora. E aí hoje faço parte da vigilância epidemiológica da Praia Grande. E é um prazer imenso, porque além de ser moradora, está também visualizando e fazendo parte dessa equipe que é engajada, não somente no período em que tem epidemias, né, mas nos períodos que a gente precisa sempre estar em alerta. Então, a vigilância, a gente costuma dizer que é 24 horas. Né? Eu imagino, né? O trabalho não para. Não para. E você, Maria Fernanda, quando que você começou na prefeitura? Em 2009, aqui na Prefeitura de Praia Grande, então 15 anos, né, que a gente está aí na divisão de saúde ambiental. Antes era zoonoses, depois foi corrigido providencialmente, muito bom ter corrigido esse nome, virou saúde ambiental. E eu sou médica veterinária e a nossa atuação, ela vem de anos em saúde pública, né? Então, antes daqui eu cuidei de malária e leishmaniose lá no norte do nosso Brasil, em Roraima, e agora, há 15 anos, aqui na prefeitura, fazendo com a Aedes e fazendo todo esse monitoramento. E você vê, às vezes a gente pensa, né, tantos perigos, né, que tem ao longo do planeta. E eu tava vendo outro dia uma matéria falando, né, que o que mais mata pessoas no mundo inteiro é uma coisa pequena, que é mosquito, né? E a gente não dá essa atenção devida, né? Hoje, Praia Grande está intensificando as ações para evitar a proliferação, né, do Aedes aegypti. O que a gente tem feito hoje na cidade? Hoje, no período epidêmico, né, o pré-epidêmico a gente já começa a intensificação. Quando que é o período epidêmico? O pré-epidêmico é de novembro e dezembro. O epidêmico é janeiro, fevereiro, março e agora abril também, né? A gente vai ganhando corpo, mas a transmissão, é importante falar, ela acontece o ano inteiro.
tá? A transmissão diminui logo, lógico, em períodos mais frios, é que a gente não está tendo muitos períodos frios, né? Então, a transmissão está acontecendo o ano todo. A gente fez um esquenta, que a gente chama, que é no período pré-epidêmico, então a gente cuidou dos pontos mais sensíveis, mas a gente, historicamente, já espera mesmo, né, uma epidemia, até pelo número de suscetíveis, pelo dengue circulante, né, pelo DEN3 que está circulante, a gente espera uma epidemia, e os números correspondem a esse cuidado. Então, agora em janeiro, a gente fez o ADL, que é o levantamento do índice larvário. São 4 aferições durante o ano que a gente faz de ADL. Uma delas chama Lira, que o estado de São Paulo inteiro faz ao mesmo tempo. A gente fez e a gente elencou os bairros que, com isso, a gente vistoria e coleta larvas. Então, a gente consegue ter um panorama geral do nosso município. Ver que bairro que está com maior índice larvário, onde são esses depósitos, como está formando isso ainda, e a gente lança a mão de estratégias. É bom a gente explicar que a gente não tem um indicador só para lançar mão de uma estratégia, né? A gente tem vários indicadores aí que nos norteiam durante o ano inteiro, não é diferente nesse período. A gente está no bairro Caiçara, Tupiri, intensificando agora nesse período pós-ADL, Caiçara, Tupiri, Sítio do Campo e Vila Sônia. São os bairros com maior número de densidade larvária, tá? Então, nem sempre onde tem mais larva vai começar a transmissão. Isso também fique bem claro. E Caiçara é o que está ganhando, porém, suspeitos e positivos não vêm do Caiçara. Para você ver como a gente não pode usar um indicador só. É um trabalho do ano inteiro mesmo, né? E tem as particularidades dos bairros também, né? E das pessoas que é ali, da população, então ele ganha uma característica. O importante é frisar que o trabalho não tem zona de conforto, não tem período que a gente diminua. Existem períodos mais delicados e é onde a gente lança a mão de estratégias mais pontuais, mas o trabalho é feito o ano inteiro. E agora, até março, a gente está intensificando nesses bairros que eu te elenquei. A intensificação também inclui visitas domiciliares, né? Eu vi que a gente até, através da comunicação, está dando um aviso para a população, receba os agentes, porque é importante. É legal destacar isso também, né? De que receber os agentes, porque eles estão ali para ajudar, né? É muito importante, porque a recusa é bem alta ainda. É histórica, em todos os municípios. Isso é histórico, né? Todo mundo já não aguenta mais falar da dengue. Mas eu vou te falar ainda o que ganhou também, não só o bairro, né? Mas ainda o nosso vilão é o pratinho de planta. E pingadeiras, que a gente chama, que são baldes, e tudo passível de remoção. Importante também dizer que o controle eficaz para dengue está na revirada de tudo que você puder revirar. Então, não deixar a água parada. As outras, os larvicidas e os inseticidas, eles são utilizados pontualmente para diminuir transmissão e deveriam ser utilizados também somente nesses períodos. Mas hoje em dia a gente tem que prolongar essa utilização. Mas o X da questão ainda é esse. O porquê ainda a gente tem no pratinho de planta. E as pessoas às vezes não entendem a gravidade, né? Porque acho que conforme os anos foram passando, a dengue foi acabando virando meio que rotina na vida das pessoas. As pessoas não entendem a gravidade da doença, né? Senhora, a dengue hoje é uma doença perigosa para a população? Sim, na verdade, por conta até da questão da fluidez, até o próprio mosquito, ele conseguir também transmitir outras doenças, né? Então, esse cuidado é até importante frisar que é não somente por conta da dengue. A gente sabe que ele é um vetor que transmite outras doenças e realmente a dengue, ela é um carro-chefe por conta dessa questão da disseminação da doença entre as pessoas, né? Então, é importante realmente a gente focar que o mosquito, ele é o vetor principal. A partir do momento que a gente cessa a criação, né, e a transmissão das doenças através do vetor principal, não somente vai impactar na questão da transmissão da dengue, mas também como as outras doenças que o próprio vetor consegue transmitir. Que é zika, chikungunya, né? Isso, febre amarela também. Febre amarela. Tem vacina também, importante a gente falar, a febre amarela tem vacina também. Isso mesmo. E a população às vezes nem faz ideia, né?
Eu estava até comentando antes da gravação sobre ainda as pessoas usam o termo dengue hemorrágica. Isso não existe mais, né? O termo, né? Não existe mais porque as pessoas associavam a gravidade da doença a esse único fator da hemorragia. E não somente a hemorragia, ele é um agravante principal. Então, por conta desse atraso da assistência, então as pessoas aguardavam ter a hemorragia para poder procurar assistência. Quando elas iam buscar assistência, já era tarde, né? Então, por isso que esse termo ele foi retirado para que não retarde o atendimento e as pessoas procurem somente com esse sinal, né, e sintoma. Falando em sintoma, quais são os sintomas da dengue? Normalmente, a característica inicial seria uma febre abrupta, né? Então, de repente, ela aparece, repentina, num índice de 39 a 40 graus de febre. E, posterior a isso, os outros sintomas seriam dor atrás dos olhos, uma dor de cabeça intensa, dor nas articulações, dor no corpo. Também aparecem umas manchas no corpo, que a gente fala sobre rush cutâneo. Então, normalmente inicia com uma febre. Posterior a isso, os outros sintomas. Mas não necessariamente a pessoa tem todos esses sintomas, Não. né? Às vezes tem um, não tem outro. Qual que é a orientação? Começou a ter algum tipo de sintoma, é procurar uma unidade de saúde? Procurar uma unidade de saúde. O profissional, ele está recebendo, ele já recebe no decorrer do ano, capacitações para que ele consiga realizar um manejo clínico. Então, a população, ela tem uma assistência adequada, baseado nessas capacitações que a equipe recebe durante o ano, e é enfatizado até agora nesses períodos de manejo clínico. Então, é importante que a população procure mesmo logo nos primeiros sintomas, porque é a partir desse período que a gente consegue realizar exames e também conseguir fazer uma assistência mais adequada para que essa população não leve à gravidade, né, se procurar tardiamente. Perfeito. A gente comentou aqui, acho que é um consenso, né? A melhor forma de prevenir é o cuidado básico que a pessoa tem dentro de casa. Isso mesmo. Mas, apesar disso, a prefeitura também realiza outras ações, né? Por exemplo, eu sei que recentemente a gente começou também a intensificar a questão do fumacê, né? E eu sei que também não é a melhor das alternativas, é mais um para poder trabalhar esse assunto, né? Qual que é a importância dessas ações extras que a prefeitura tem realizado também, Maria Fernanda? É muito bom você puxar esse tema, porque a gente faz isso o ano inteiro, tá? A diferença é que no período de epidemia, quando a gente já tem uma transmissão que ocorre no município inteiro, em todos os bairros, a gente lança a mão do veículo, então a máquina acoplada ao veículo. É o mesmo veneno que a gente usa na bomba costal que o agente faz quando tem um caso positivo. A gente acaba falando dengue porque ela mata mesmo, né? Ela é a vilã da história. Sim. A zika e o chikungunya vão depender aí de comorbidades e tal para poderem estar levando a óbito. A dengue por si, ela consegue matar. Então, são arboviroses? Ok. Mas a dengue ainda é o nosso carro-chefe de preocupação por conta disso que eu expliquei para você. Perfeito. Num caso suspeito, a gente bloqueia da casa do paciente um raio de 9 quarteirões. A gente faz o BC. Então, a gente bloqueio de criadouros. A gente entra nas casas das 9 quarteirões, revira, orienta, coloca larvicida onde não é passível de remoção. E aí vem a equipe e nebuliza tudo no positivo. Numa suspeita de zika e de chikungunya, a gente já bloqueia e nebuliza. Isso é o procedimento que a gente faz o ano inteiro, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? Fora isso, a gente tem a ação de inseticida e larvicida nos pontos estratégicos do município, que são 196 cadastrados. O que são pontos estratégicos? Borracharias, ferros velhos e reciclagens. As pilhas altas, então a gente tem também uma máquina que vai um produto que é depositado onde tem água. E ele tem uma ação residual boa, de 4 semanas. Nas obras do município também, a gente tem mais de 200 obras cadastradas no município. Obra não é reforma, obra é verticalização. Então, da fundação do edifício à entrega das chaves, a gente vistoria ela bimestralmente. Perfeito. A gente também lança a mão no fosso do elevador, que é o nosso, né,
também a nossa maior preocupação durante uma obra, fora as latas, os utensílios que eles usam, que são passíveis de remoção, tem coisas que não são passíveis, que é o fosso do elevador. A gente lança a mão de larvicida lá também, com ação residual de 4 semanas, a gente volta a cada 4 semanas. Então, a gente faz isso o ano inteiro. Só que nesse período, a gente precisa diminuir transmissão, né? Então, a gente lança a mão quando os números já estão altos, a gente lança a mão do veículo. Ai, por que você não faz isso antes, Fernanda? Por quê? Porque a gente precisa do disparo do governo federal, é tudo alinhado, e a Secretaria do Estado. O veneno ou larvicida vem de lá também e as ações são pareadas. O município tem uma autonomia de acordo com a sua logística, mas o município ele é alinhado com o governo federal e pactuado e com o governo do Estado também. E a gente faz isso para diminuir a transmissão, mas não é a salvação. A salvação é não deixar a água parada. Tá? Ainda é o básico, né? Da população também fazer o seu papel. O fumacê, ele tem uma ação residual de 20 minutos. Depois disso não tem mais efeito, né? É igual o SBP e tal, é naquela hora, né? Sem falar marcas, falando só para poder ser didática. Ele tem que pegar o mosquito em voo, a mosquita que nos interessa, porque é a única que pica, né? Que ela precisa de sangue para maturar os ovos. Ela tem que estar alçando o voo, porque o veneno, ele tem que impregnar na asa, não consegue atingir o exoesqueleto, não consegue. Então, olha a dificuldade aí que a gente tem. Você repara isso na sua casa. Se você pegar um spray de um piretroide qualquer, de um SBP, vamos falar novamente, é mais fácil você matar o mosquito afogado. Você tem que ir muito perto dele pousado na parede para matá-lo. Por quê? Porque não impregna a asa não está aberta. Só o veneno não mata, né? Porque não ele mata. não está aberto. Então, assim, isso são ações, né? Que a gente... É um agregado de coisas que a gente usa para a gente poder estar fazendo o remanejamento. Mas o que evita hoje? Revirar a água parada. Você comentou larvicida e inseticida, qual a diferença? O larvicida, essa é muito boa pergunta sua. Larvicida, ele vai deixar com que faça o ciclo. Tá? Ele não é touchdown, não é assim, colocou, matou, que nem é o inseticida. Bloqueia, né? Faz um bloqueio. Ele deixa a formação. Porém, ele age na actinimiosina. Ele não deixa o exoesqueleto do mosquito, que é o corpinho do mosquito, fechar. Então, ele fica inviável. Ele vai virar um mosquito adulto, que a gente chama de alado, porém, ele vai ter o intestino, o órgão reprodutor para fora, e ele não consegue procriar. E ele vai morrer. Então, ele não faz o repasso sanguíneo ou não se alimenta e ele morre. Esse é o larvicida, tá? É um larvicida biológico, não agride o meio ambiente. Agora, o inseticida, ele é constantemente estudado, porque hoje a resistência a inseticida está em tudo, está na agropecuária, está em tudo. A gente lança a mão muito, né? Hoje a gente quer matar tudo, né? Hoje a gente acha que a gente resolve depois, né? Tudo. A gente não faz a prevenção, né? A gente está muito acostumado a resolver o problema depois dele feito. Isso não só com a dengue, né? Hoje em dia a gente vê isso na vida. Acho que talvez até pela vida corrida que a população tem, a gente, né, a sociedade moderna, a gente tem mania de, às vezes, né, resolver o sintoma, o problema, já depois que acontece. Isso. Sendo que, falando da dengue, a prevenção é o melhor caminho, né? Mas isso vem tudo. A enfermeira fala melhor que eu. Pronto-socorro. Exatamente. Superlotado. Se você faz a prevenção na unidade de saúde, se você procura um médico... Assistência e saúde, assistência, né? Você diminui o pronto-socorro. Então, a solução não é montar pronto-socorros, né? O ideal seria o prévio, né? Isso mesmo. É verdade. A gente também tem, falando dessa questão de prevenção, a gente também tem um trabalho de conscientização, né? Eu sei que tem uma equipe que vai nas escolas, nas unidades de saúde. Isso é importante, né? É o IEC, Informação e Educação Continuada. Perfeito. Como é que é? Ele tem um calendário mensal, então agora, como voltaram as aulas, a gente focou nas escolas. Então, a gente atinge todas as faixas etárias. Então, tem fantoche para as criancinhas de creche. Legal. Porque o óbvio tem que sempre ser falado, né? Eu mudo uma pessoa de opinião se eu tiver um argumento bom. Mas, se é um conceito, é muito difícil. Então, a gente, atingindo os jovens e as crianças que não têm conceitos pré-estabelecidos, a gente consegue... que elas levem para casa, que elas
que parta delas e multiplique. Então, são nossos multiplicadores. Então, os jovens têm stand-up, as crianças têm fantoche. É muito legal de ver o trabalho das meninas do IEC e o coordenador junto. E também você pode telefonar e pode agendar por e-mail. E você tem um canteiro de obras, você quer uma palestra voltada, você tem... Aqui na prefeitura mesmo, a gente faz, na unidade de saúde, faz roda de conversa, a gente vai cumpre os calendários do município, de festivos do município, a gente sempre está lá com o IEC também informando, educando, em supermercados, hipermercados na época de verão, nas tendas, a gente sempre, o IEC ele é itinerante, eu digo que é o que mais anda no município, é o IEC. Como que é o telefone para agendar? Você lembra dele? 3496-5275 e o e-mail, né? saudeambiental@praiagrande.sp.gov.br. Muito legal. E você comentou essa questão das ações junto aos jovens, às crianças. Senhora, tem alguma coisa, assim, por exemplo, de diferença do impacto dessa doença não sei se de repente tem um público mais suscetível, criança, idoso, grávida, tem essa diferença? Bom, a vacinação ela foi voltada justamente para a faixa etária que era mais incidência em hospitalização e agravamento. Então, a faixa etária de 10 a 14 anos foi contemplada por conta dessa avaliação epidemiológica. Então, já existe essa preocupação justamente para esse público. Lógico que a gente entende, né, que os outros fatores elas vão associar ao agravamento, mas a princípio a estratégia de distribuição de vacina foi focada por conta desse estudo. Falando em vacina, então vamos falar um pouquinho, porque muita gente tem dúvida de como funciona. A vacina, ela não evita que você pegue a doença, não é isso? Na verdade, a vacina, ela faz... É até bom você falar sobre isso, porque, segundo a OMS, a vacinação, ela é o norteador para que se evite, por ano, de 2 a 3 milhões de mortes por vacina, por doença protegida por vacina. E aí, através disso, é importante até falar que a vacinação, ela foi elaborada dentro do nosso organismo como fosse um treinamento de guerra, mas mais preciso para mostrar como é importante que a gente tenha o nosso calendário vacinal atualizado, porque a ideia de proteger, ela tem que ser, a evolução da doença, ela tem um histórico mais agravante se eu não tenho nenhuma proteção por vacina. Né? Então, é importante que os jovens, as pessoas com mais idade, as crianças, elas tenham esse calendário atualizado. Não somente por conta das doenças que estão em evidência, mas isso que fosse uma prática, na verdade. Né? Então, a gente sempre fala sobre a importância da imunização por conta disso. Hoje, a pessoa que está aqui em Praia Grande e está nessa faixa, que é de quantos anos mesmo? De 10 a 14 anos. De 10 a 14 anos. Como que ela faz para ir se imunizar? Qual que é a rotina? Bom, ela pode se direcionar à unidade de referência próximo da casa dela. Ela vai levar o cartão de vacinação, o cartão da USAFA ou até um comprovante de endereço e recebe a vacinação no mesmo dia e é aprazado a próxima para 3 meses. Bom, então a gente tinha um quantitativo de 23 mil jovens para que recebessem, né, dentro do nosso município, e somente 6.800 receberam a primeira dose. Por quê, né? E é uma vacina super importante, é uma vacina já com uma eficácia comprovada, ela já é uma vacina comercializada, né, então ela é encontrada em clínicas privadas e ela está em falta nas clínicas privadas. E aí o nosso município tem a vacina e a população deixa desejar para não receber a vacina. E desses 6 mil, somente 2 mil fizeram a segunda dose. São quantas doses no total? 2 doses com intervalo de 3 meses. Então, não tem desculpa para a mãe, Não. né? Como é menor de idade, né? Isso. A mãe, o pai, o responsável, levar para vacinar. Né? Tem algum tipo de restrição? Por exemplo, tem alguma doença prévia? Não. Bom, se teve dengue, tem que aguardar 6 meses para realizar a primeira dose. E se teve dengue da primeira para a segunda, pelo menos 30 dias de intervalo do último sintoma. Mas de outra patologia, pode receber a vacina, não tem problema. Não pode estar grávida, né? Porque esse período a gente sabe que pode acontecer uma gestação, não pode estar amamentando. E dentro da faixa etária que é preconizada pelo Ministério.
Perfeito. E assim, antes da gente ir para a parte das perguntas, que a população enviou bastante dúvida sobre toda a ação que é realizada pela prefeitura de combate à dengue e da proliferação, né, do mosquito, mas também mandaram alguns locais, tal. Antes da gente falar isso, queria que vocês resumissem, então, a questão do que a população hoje, uma senhora que está assistindo aqui, um senhor que está em casa, o que ela pode fazer no seu dia a dia para evitar? Acho que o principal, você comentou da questão dos vasinhos de planta, tem mais alguma orientação assim básica do que a população pode fazer? Sempre. Sempre temos. Olhar o ralo. Perfeito. Né? A cada 5 dias, colocar cloro no ralo, no que não é utilizado. Lembra que a água tem que estar parada, né? Então, trilho de box que você não usa muito. Sabe aquele... Nossa, verdade, né? Sabe aquele banheiro que tem lá no fundo, que você usa quando vai fazer um churrasco, uma coisa assim, que só dá 2 semanas. Então, utilizou, seca o trilho do box, a gente acha bastante. Esse período, olhar a calha, tá? Calha também é muito, muito importante, porque tá esse sol intenso, seca. Aí vem uma chuva. Quando... tem folha, então... Às vezes a pessoa só esvazia a calha por baixo, aí começa a cair a folha, então começa a cair a água. Qual que é o problema? O ovo, ele pode ficar desnaturado no seco até 1 ano. Já tem estudos de até 2 anos, mas a gente costuma falar em 1 ano. 1 ano ele fica quietinho ali, o ovo. Caiu água ali, ele faz o ciclo dele, completa o ciclo dele. Caramba. Isso é parte da evolução, né? Da perpetuação de espécie. Que os insetos são muito inteligentes, se a gente pode dizer nisso, né? Então, a bandeja de geladeira é importantíssima também. Você coloca umas gotinhas de detergente. Mesmo a geladeira estando fechada constantemente, ela... É a bandeja lá de fora. Tem geladeiras que ainda tem embaixo do motor, tá. que ela derruba a água. Você mesmo seca a bandejinha, vai lá e põe 3 gotinhas de detergente. Se cair água ali, a mosquita já não pousa, porque tem detergente. Né? E não vai embora, porque assim, o cloro, ele é volátil, né? Ele vai embora. Então, assim, o que der para você fazer, o cloro você tem que ficar repetindo a ação ali, né? O detergente já vai inibir. Calhas, ralos, bandeja de geladeira, vasinhos, garrafas. Você por algum motivo junta garrafas, coloca em local coberto, ou de boca para baixo. Balde, brinquedo, a gente acha em tampinha de refrigerante. Caramba. Vem a chuva, cai. A gente achou larva em tampinha Tem uma de perdida refrigerante. no quintal, pronto, já virou foco. Já vira mania nossa de andar na rua e virando coisas que estão de boca pra cima. No dia a dia, né? Vira Fora do trabalho, né? Mania, já virou mania. Não, mas foi bom você ter comentado, porque às vezes coisas básicas, eu tô falando até por mim, eu fiquei pensando, na minha casa não tem lugar nenhum pra ter fogo. E agora você tá falando bandeja daquela parte de fora ali da geladeira, uma coisa que eu nunca parei pra reparar se a minha tem. Então, é bom falar desses detalhes de coisas básicas que a gente pensa que tá... Bromélias, jardins com bromélias. É verdade. Eles acumulam. Sabe aqueles... Branca de Neve ou os sapinhos que as pessoas costumam colocar no jardim? Tem umas posições, por exemplo, de braço, já achei larva ali também, que acumula água um pouquinho. É isso aqui que precisa de água, lâmina de água. Você precisa de 1 ml de água. Antes de gravar, você tinha comentado que poça de água em local público, onde sempre passa constantemente carro, essas coisas, isso não vira foco. Não tem perigo. Porque tem que estar parada a água. Perfeito. Né? Bom, para esclarecer também, que o pessoal sempre fica na dúvida também, né? Sim. Perfeito. Vamos então para as perguntas da população? Vamos. A gente recebeu bastante dúvida, o pessoal mandou através das redes sociais da prefeitura, o Instagram, @prefpraiagrande. E vamos lá, a gente recebeu da @Letícia V. O Giordano e também do @FeitosPerfeitos. Eles perguntam sobre a vacina, porque recentemente tinha saído, né, uma determinação que vacinas próximas do vencimento poderiam ser aplicadas para pessoas fora da faixa etária dos 10 aos 14. Como é que tá isso aqui em Praia Grande, Soraya? Bom, aqui na Praia Grande nós recebemos, os primeiros lotes foram em maio do ano passado. E aí esses primeiros lotes eles foram consumidos, então não é a nossa característica de ter vacina
vacinas próximo do vencimento, mesmo porque a gente realiza um controle, um monitoramento desses lotes e os vencimentos, não somente dessas vacinas, mas também das outras. Então, para evitar de que tenha perda, né, então a gente realiza remanejamento entre as doses próximo do vencimento, mas não é o caso da dengue, porque a gente só tem lotes que vão vencer para novembro. Então, hoje o foco, reforçando, é para a faixa etária dos 10 aos 14 aqui em Praia Grande. Isso, é importante também até mesmo os pais que não levaram essas crianças, os adolescentes para receber a vacina, que vão até as unidades. A vacina está disponível em todas as unidades. O horário de funcionamento da sala de vacina é das 9 às 16, não fecha para o horário de almoço. Então, é importante porque é uma imunidade individual. Mas ela não é uma ação que vai tirar a importância de que você avalie a sua casa. Então, ela não substitui, né? Ela vem para proteger esse indivíduo. Mas é que é importante que a gente tenha as outras ações mais acentuadas, né? Não usando somente a vacinação como uma válvula de escape. Perfeito. A @Tatiane Mafra, número 5, também pergunta sobre a vacina, mas ela pergunta mais como é que funciona, quantas doses, o prazo. A gente até já comentou aqui que são 2 doses, né, a faixa etária. Tem um prazo máximo de tempo de, não sei se pode falar, funcionamento ali da vacina, ou daqui a uns anos a pessoa tem que voltar a tomar? Na verdade, a vacina, pelo fabricante, é recomendado que você inicie a primeira dose com 3 meses de intervalo, realize a segunda. Porque, através dos estudos, foi visualizado uma eficácia. Então, se você retardar para fazer a segunda dose, que é o que aconteceu com essa população que está em atraso, ela está só retardando essa eficácia, né? Então, é importante que ela faça o quanto antes, mas não tem um intervalo máximo. Perfeito. A gente recebeu também da @LilianaD31. Ela, na verdade, ela está dando um aviso que na Rua Paris tem uma casa abandonada com uma piscina cheia de água, mato para todo lado. Vocês monitoram bastante essas casas, né, Maria Fernanda? É bem bacana essa pergunta, porque a gente faz o controle biológico de piscinas. Nosso município, ele coloca os peixes nas piscinas. O lebiche barrigudinho, que é a Poecilla reticulata, aquele que dá no canal, ele é larvófago, ele come larva. Então, você pode ligar pra gente e falar, olha, eu não vou utilizar a piscina, ou minha casa vai ficar fechada. A gente tem muito isso. A gente vai lá, coloca o peixe, e a piscina, gente que tá com peixinho, ela tem que ficar suja. Bom saber. Então, eu tenho dois locais que são monitorados na Rua Paris, que a piscina tá bem suja, mas que ele toda hora é alvo de denúncia, mas ele tem peixinho. Inclusive, ele virou a nossa pescaria. Ou a gente vai no canal, ou a gente vai em locais que às vezes até o dono deixa a chave com o vizinho, nos bairros, porque a gente, por exemplo, toda sexta-feira a gente vai colocar peixinhos nos pedidos das piscinas, ou por denúncia mesmo de locais. Aí tem que ter o numeral certinho, tá? Pra gente ir até lá. A gente tá expert nisso. Até arremesso à distância de peixe a gente já consegue fazer. Então, se a casa é fechada e ninguém tem a chave para abrir, e o vizinho cede o muro dele pra gente subir, os meninos já estão capacitados. O peixe vai. Ele reproduz, né? A gente fala descontraídamente para entender até onde a gente consegue levar e driblar as nossas dificuldades. Mas, gente, é muito legal. A questão do peixinho, ela não agride o meio ambiente, você pode ficar tranquilo, mas a piscina tem que ter substrato. Então, ela tem que estar suja, tem que estar verde, pode cair folha, não tem problema. Se você limpar e colocar cloro, vai matar o peixe. Então, você tem que escolher. A casa é fechada. E aí, depois eu quero usar, Fernanda, como é que faz? Chama a gente de novo, a gente vai e recolhe os peixinhos. Tem proprietário que faz isso direto, que vem pra cá só no temporada tal, e avisa, olha, eu não vou nesse carnaval, dá pra pôr peixinho, a chave tá com o vizinho, a gente vai lá. Depois, quando ele vem, ele fala, dá pra retirar o peixinho? A gente retira, então ele mesmo, a gente já explicou, põe no balde e devolve pro canal. Sabe? Pega com a telinha, com aquela telinha que é do mesmo jeito que a gente pesca. A gente fala que a gente pesca na quinta para colocar o peixe na sexta. A gente criou essa rotina. Mas essas 2 casas, pode ser que tenham outras que a gente ainda não tenha sido. Então, eu peço para... Quem foi que falou? Foi a @LilianaD31. Liliana, fala pra gente o numeral.
a gente vai até lá verificar para você, tá bom? Repete o e-mail e o telefone? O e-mail, melhor ela mandar um e-mail pra gente sobre isso, porque a gente vai arquivando e vai nutrindo a nossa pasta lá de piscinas. É saudeambiental@praiagrande.sp.gov.br. Só colocar o endereço, o numeral e falar piscina suspeita, pronto, a gente vai averiguar. E se precisar de peixinho, a gente vai colocar. Suja, pessoal, vai ficar, tá? Mas podem ficar tranquilo. Dengue, nem chikungunya, nem zika, nem febre amarela vai formar ali. Tá bom? É legal você falar isso, porque hoje em dia a gente tem que ter mais receio de piscinas totalmente limpas e abandonadas do que essas que estão verde, né? Prefiro porque é assim, melhor, né? Você vê o patinho lá, boiar, tá com o patinho, mas tá com a pastilha no patinho, né? Você chama o piscineiro durante meses, então assim, é muito bacana. A gente até é pioneiro nisso, o município. A gente até em reuniões com os outros municípios, a gente fala, eles já vieram aqui ver como é que a gente coloca. Eu acho que não tem muita prática para eles, mas a gente tem muita casa com piscina, muita casa de temporada. Então, pra gente é bem legal. A piscina hoje não é tão preocupante pra gente. A gente já criou uma rotina boa para isso. Que legal. Ó, a gente também recebeu perguntas, mas a gente já respondeu. Mas a gente recebeu do @elaspersonalizados e do @crochê da Nath. Eles perguntam especificamente o que está sendo feito nos bairros. Uma cita o Caiçara e a outra Nova Mirim. A Maria Fernanda falou bastante que a gente tem atuado especificamente em alguns bairros que tem um índice maior, mas é feito em toda a cidade ao longo de todo o ano. Sim, né? o Caiçara, inclusive, está intensificando os pontos estratégicos, tá? E as obras, todas as obras do Caiçara vão ser intensificadas até março. E o Casa a Casa, gente, abram as suas casas, recebam os nossos agentes. Eles estão uniformizados, com crachá, nunca estão sozinhos. Quando a gente faz mutirão, ele vai sozinho na sua casa, mas se você olhar pro outro lado da rua, tem outro batendo ali. Tem na rua de trás, então a gente está fazendo aquela varredura. Então, liga também, ou manda e-mail, pergunta, liga para a secretaria, eles ligam bastante para a secretaria. Aí eles ligam para a gente informa, tá? É fundamental. Uma coisa que eu esqueci também na prevenção, que é legal de estar falando, enfermeira, é a questão do repelente. Eu sei que não tem a ver aqui, mas senão eu vou esquecer de falar isso. Pode falar, claro. É muito legal que use repelente. Até quem está doente. Porque a gente doente pode contaminar um mosquito que ia picar a gente só pra se alimentar do sangue, nem doente estava. A gente contamina. Então fica aquele negócio, sabe? A gente contamina o mosquito contamina a gente. Então, assim, a população sadia, para evitar, lançar mão de repelente é muito legal, é uma das prevenções. Gestantes também, né? Gestantes. Isso, importantíssimo em gestante. E no geral, ninguém quer uma dengue, né? Nem zika, nem chikungunya. Eu falei do repelente, né? Que é para ser usado. E no doente e no sadio também. Perfeito. Acho que a gente né? A gente conseguiu abranger tudo aqui, mas é óbvio que vocês já estão mais do que convidadas para uma parte 2. Sejam muito bem-vindas sempre que vocês quiserem vir. Se tiver alguma novidade para trazer, para informar a população, esse espaço está aberto para vocês. Agradeço muito a participação de vocês. A gente agradece também porque é importante esse espaço de informação para a população, também de ações, porque muitas das vezes a população não tem conhecimento, mas a gente já já tem essas ações já previstas durante o ano, então é importante mesmo esse espaço. Parabéns à equipe, parabéns a todos aqui. Que lindo espaço, graças à comunicação a gente está aqui hoje, né? Sim, e a gente agradece, porque de uma forma ou de outra a gente consegue tirar essas dúvidas que fazem toda a diferença, como da piscina, do repelente, e também mostrar que a gente está em vigilância. A gente tem um calendário epidemiológico e está previsto. Existem previsões até para que se espere uma epidemia, né? Acabar com o mosquito, gente, isso é uma pretensão. Se a gente acaba com o mosquito, irradia o mosquito, a gente pode estar criando um outro monstro e a gente vai demorar muito tempo para a gente poder entender como ele age, e com isso pode ser muito pior. Então, a gente acabar não, controle, tá? Tudo, a fauna e a flora, ela tem o seu papel muito importante, tem que ser respeitada. Né? E cada um fazendo a sua parte.
E a gente está sempre à disposição. Obrigada, viu? Gente, Parabéns pelo agradece. trabalho de vocês, parabéns para toda a equipe da CESAP, vocês são realmente muito dedicados, eu sempre elogio bastante, porque eu sei o trabalho árduo que vocês têm, parabéns. E você que gosta também do nosso programa, a gente sempre traz essas informações, sempre traz entrevistados que trazem muitos detalhes que muitas vezes vocês não sabiam e mais conhecimentos sobre a nossa querida Praia Grande. Então fique sempre antenados nas redes sociais da Prefeitura, também no YouTube, no Spotify, é tudo Praia Grande. Agradeço a participação de todos vocês e até a próxima!